Sorrios, estou sendo informados. Aê! Hoje foi rapidinho. Não, vocês estão Vamos sendo... lá, então. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Escola Classe 3. Boa tarde, Bandeirante. Boa tarde, Simbora pra... Bolsonaro. Boa Ué, tarde. boa tarde, Boa tarde, Bandeiras. Boa tarde, Riacho Fundo. Boa tarde, Recanto das Emas. Eu queria Boa tarde, Pedregal. Simbora! Ontem não teve aula, mas hoje tem. Simbora para a nossa aula de geografia de hoje, que vamos tratar já sobre o tema do relevo brasileiro, relevo e hidrografia. Que palavrão mais feio. Calma que eu vou explicar direitinho o que é. Até então, a gente estava falando sobre a questão da divisão política do Brasil em 26 estados ou em 5 regiões. E aí explicando os estados que fazem parte das determinadas regiões brasileiras. Agora vamos partir para as características físicas, as qualidades físicas do Brasil. O que é isso? É o formato da terra, os rios, a vegetação, o tipo de planta, tipo de animais. Aí a gente vai entrar agora neste tema. Hoje vamos lidar com relevo, que são os tipos de elevações do solo que existem do Brasil. Hidrografia é o estudo dos rios. Hidrografia, hidro significa água, grafia significa corrente. Então, o estudo das águas correntes do Brasil. Mas primeiro, vamos começar com a parte do relevo, que é a questão das terras elevadas. Então, aqui, ó, vocês estão vendo na imagem, existem várias formas de relevo no Brasil. O relevo não é igual em todo lugar, não. Tem alguns lugares que o terreno é mais elevado e outros lugares que o terreno é mais baixo. O Brasil, entretanto, possui as duas particularidades. Tem lugares de terreno muito elevado, tem lugares de terreno elevado e tem lugares mais abaixo. Aí vim explicando aqui as principais formas de relevo. A escarpa, que é a encosta do Planalto intensamente dissecada. Essa parte aqui, ó, do lado do morro, dos Planaltos. A serra são morros com topo pontiagudo e vertentes subsequentes. Então, tudo que você vê assim numa viagem, você vai passando de um estado para o outro do Brasil, você vê naquelas montanhas enormes, tem gente que fala, olha a montanha, não é montanha, é serra. Serra tem o topo mais pontiagudo, montanha é um pouco mais curto, os picos são mais curtos, a serra não, são um pouco maiores. Então, o que você vê, por exemplo, indo para cidade de Goiás, você vê aqueles morros todinhos lá, aquilo ali é tudo serra. É tudo serra. Mar de Morros é também considerado serra. Suaves colinas arredondadas. Professor, também parece que a serra é mais com formato de triângulo. Isso. A serra produz o formato de triângulo. A montanha também. Só que a montanha tem uns desvios na ponta. Então, é cheio de irregularidades em cima na montanha. Já a serra não. A serra parece mesmo em topo de um triângulo. As chapadas, o que é isso? Morros com topo planificado. É como se fosse um conjunto de montanhas, mas que lá em cima é tudo plano, é tudo retinho, não é pontiagudo, é reto. Chapada é igual, por exemplo, fala da Chapada dos Veadeiros, lá aqui no interior de Goiás. São vários morros que tem lá em cima o plano é achatado, não é de pico, é tudo achatado, é tudo plano. Por isso que falam também Chapada Diamantina, lá em Minas Gerais. São uma cadeia de morros
Eu tudo já fui na planificado. Chapada Diamantina. É bacana ali. Aí é mais ou menos que É, o povo. tem as melhores visões. Sim, você tem praticamente a visão lá das cidades mineiras ao redor, assim, ó. Você vê até as É, cidades pequenininhas lá do interior de Minas Gerais. sim. Então, Chapada é isso. São como se fossem vários morros, mas tudo planificado, é tudo retinho. Existe a planície, que é a superfície relativamente plana com altitude inferior a 200 metros. Ou seja, a planície é a parte mais baixa de terra. Essa parte aqui de amarelo, ó. Isso aqui é uma planície. São as partes mais baixas de terra. Onde fica a plantação, onde fica a grama, é tudo planície. Já planalto, superfícies irregulares com altitude superior a 200 metros, onde predominam processos erosivos. Então, planalto é isso aqui, ó. É esse mar de laranja escuro aqui. Assim, ó, é chapada. Mais baixo que a chapada é o planalto. E você vê que tanto a chapada quanto o planalto são todos planos, retos. O planalto, o próprio nome diz, é um plano muito alto. É um lugar muito achatado, muito reto, só que muito alto. Planalto é isso. E o planalto é sempre mais alto do que a planície. Planície é baixinha, onde fica grama, onde fica plantação. É o chão que a gente pisa, pronto. É o chão que a gente pisa na planície. A gente não está em cima de um planalto. Se a gente tivesse em cima de um planalto, Deus me livre. E olha que Brasília, lá em Brasília, eu falo lá em Brasília porque a gente não mora em Brasília. Lá em Brasília foi construído em cima de um planalto, que é chamado Planalto Central. Então, lá naqueles prédios onde fica a Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional, Palácio da Justiça, Ministério disso, Ministério daquilo, Torre de Televisão, ali é o Planalto Central. É a parte mais alta do Distrito Federal, onde está Brasília. Por isso que diz, Brasília foi construída em cima de um Planalto. Então, por isso que a gente tem aí variação climática irregular. E a depressão, as depressões, não tem nada a ver com aquela doença que a pessoa fica trancada no quarto, triste, pensando em coisa ruim, chorando. Não, isso não é depressão, nem depressão, não é isso que a gente está falando, não. A depressão são rebaixamentos do relevo que podem ser absolutos, mais baixos que o nível do mar, e relativos, mais baixos que o nível local, onde ocorre processo de erosão e sedimentação. Processo de erosão, vocês pensam no seguinte: você tem aqui um morro, aqui na minha mão. Aí, por causa da ação do vento, ação da água, esse morro ele vai se desmanchando, se desmanchando, se desmanchando, até parecer que a fossa é uma entrada de um buraco. E isso é erosão. É por causa da ação da natureza que aparecem aquelas valas, aqueles buracos. É isso que é erosão do solo. É quando você. É quando que, por causa da ação do vento, da ação da natureza, o solo fica empolvecido. Aí ele fica parecendo como se fosse rachadura. Então, depressão é isso aqui, ó. Está entre a Chapada e o Planalto, ó. Para destacar isso, depressão são terrenos embaixo, bem abaixo. Está aqui uma montanha, está aqui outra. No meio das duas tem uma depressão. Por causa do quê? Da ação da chuva, da ação do vento, da ação do homem também. Às vezes o homem danifica o solo. Aí o que acontece? Entre as duas montanhas vai aparecendo um espaço, rachando, 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 e causando aquela vala. Essa vala que é a depressão, que é a erosão, onde ocorre o processo de erosão. Então, são locais muito abaixo. Aí, nisso, lembra
a questão da depressão, que a pessoa fica triste, chateada, para baixo. Então, depressão, falando em depressão, terrenos para baixo, muito para baixo. Isso aí tem um pouco a ver com aquele sentimento de depressão, que a pessoa não quer sair de casa, não quer sair do quarto, chora, pensa em suicidar, pensa em tudo. Isso aí é depressão. Vamos lá. Classificações do relevo brasileiro. Quais são as principais formas de relevo que existem no Brasil? Planícies e planaltos. Nós temos 4 tipos de planaltos e 4 tipos de planície. Principais planaltos. Nós temos o Planalto Central, onde está Brasília, Planalto Meridional, Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Nós só temos esses 4 planaltos. O restante é tudo planície. Nós temos a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície gaúcha e a planície costeira ou litorânea, que é aquela que fica mais perto da praia. Vocês vão ver através de foto como está tudo organizado dessa maneira o Planalto brasileiro. Então, as partes mais altas são essas aqui, ó. Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto das Guianas e o Planalto do Maranhão com o Piauí. Esses aqui são os lugares mais altos do Brasil. Então, a gente está morando num lugar muito alto? Sim. Brasília é construída em cima do Planalto Central, é um local muito alto. Toda essa área de verde aqui, ó, é Planalto Central. Então, pega uma boa parte, até mesmo onde você mora, faz parte do Planalto Central também. Não é só lá em Brasília. Planalto Meridional também é um lugar muito alto, um dos lugares mais altos do Brasil. Quanto mais alto, mais o clima vai variando. Mas o clima aí é outro assunto. E esses outros locais mais coloridos, aqui, ó, de verde, a planície amazônica, são lugares baixinhos, menores que 200 metros. Ah, a planície do Pantanal, é pequenininha ainda. Planície do Uruguai, esses lugares todos são lugares baixos, não são lugares de planície. Igual vocês vão ver agora aí, ó, planícies. Você tem essa maravilha aqui, ó, que é a planície do Pantanal, encaixada entre Planalto Central e Meridional, inundada periodicamente pelo Rio Paraguai, terreno sedimentar recente, olha, altitude 110 metros, baixinho. Monotonia da paisagem é quebrada pelo maciço de Urucu. Aí já uma característica mais específica. Então, a planície do Pantanal é lugar baixo. O que é isso, Pantanal? É um tipo de vegetação que as plantações ficam todas debaixo da água o restante do ano todinho. E se chove, aí é que alaga para valer mesmo, e as pessoas andam de canoa por lá. É o local que fica entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E ainda pega um pouquinho do Amazonas. Planície amazônica, aí a floresta amazônica, encaixada entre o Planalto das Guianas e o Planalto Central. É a floresta amazônica, planície amazônica é floresta amazônica. Local bem baixinho também. É a maior planície brasileira, mas em tamanho assim de extensão. Não é que é planície alta, não existe planície alta. É porque o lugar é bastante extenso, é denso, o território é muito largo. Poxa, então com aquela floresta toda, a planície amazônica é um lugar tão baixinho assim? Sim, senhor. Apresenta-se dividido em degraus, regulados pelas cheias do rio Amazonas, que vem nessa região. Principal rio do Brasil, rio Amazonas, um dos principais rios do Brasil. É isso que vocês vão ver na próxima parte agora, que fala sobre hidrografia, estudo do rio. Planície costeira, que é aquelas que ficam no litoral, também em lugar de altitude bem baixa, que se estende do Rio Maranhão, lá do Maranhão, até do Rio Grande do Sul. Ou seja, lugar que tem praia é planície costeira, é lugar bem baixinho.
Principais planaltos. Planalto das Guianas. Agora sim! Vamos falar de locais muito altos. Localizados ao norte da planície amazônica. Pertinho. Planalto das Guianas é perto da floresta amazônica. Compreende uma estrutura cristalina ainda mais resistente, antiga, mas resistente, onde encontramos os pontos culminantes do Brasil. Os pontos mais altos do Brasil estão no Planalto das Guianas. Inclusive, a montanha mais alta do Brasil, que é o Pico da Neblina, se localiza no Planalto das Guianas. Professor, a Antártida? Não, bicho, o Antártida é mais lá pro sul, nós estamos é pro norte. A gente tá pro norte, mais pra cima. Então, ó, o Planalto das Guianas é onde se localiza a montanha mais alta do Brasil, que é o Pico da Neblina, que tem mais ou menos 5.000 metros de altura. Planalto brasileiro ocupa basicamente a porção centro-oeste do Brasil. Centro-oeste é a nossa região. Então, estamos numa região de planaltos? Sim, com certeza. Compreende terras sedimentadas e cristalinas, apresenta relevo tabular, serras e morros arredondados. Aí, ó, pode ver, ó, o Planalto é esse aqui, ó, gente. É um lugar muito elevado, um local muito alto, só que lá em cima é bem plano. Por isso se chama Planalto. Então é no Planalto Central que a gente vive. Nós moramos num lugar alto. Planalto Nordestino constitui-se um trecho do Planalto Atlântico. Destacam-se várias chapadas. Configura-se como uma grande depressão intercalada por vários acidentes geográficos. Então, esse aqui que é exemplo de Planalto. Olha aí, ó, um lugar bem alto, só que lá em cima é bem plano. Tem os locais baixos? Sim. Esses locais aqui bem baixinhos, que é a depressão. Existem planaltos e serras tem planaltos e serras do leste e do sudeste. Aí são partes mais particulares. Aí, ó, é isso aqui que você vê quando você viaja de um estado para o outro. Esse monte de serras, esse monte de morros, ok? Então, isso aqui, ó, a formação disso aqui é serra, gente. Não tem montanha nenhuma aqui. As principais montanhas estão no norte do Brasil, lá perto do Planalto das Guianas. Lá tem montanha, sim, em lugares bastante altos. E, como eu falei, é o local do Pico da Neblina, o ponto mais alto do Brasil. Isso aqui, ó, Planalto Meridional, olha para você ver a estrutura. Isso aqui, ó, são dois tipos de planaltos. E embaixo, uma depressão, é um local mais baixo. Aqui também, ó, a região de Planalto, aqui, ó, isso aqui recortando tudo, gente, é pista, viu? É pista de passar carro. E tem como passar carro por aqui, tem. Tá passando aí? Sim, tem espaço para carro passar aqui, ó. Não tem problema nenhum, não, hein? Já que é apesar de ser um local alto, tem bastante espaço. Tem também, lá embaixo, lá no sul, Planalto Uruguaio, no sul do Rio Grandense. Localizado no sul do Rio Grande do Sul, bem abaixo mesmo, perto da fronteira com o Uruguai. Mas o local todo da região sul tem mais planícies do que Planalto, gente. É só lugar baixo lá. Só gramíneas, espaço para plantação de soja, de trigo e por aí vai. É um local bem baixo lá no Rio Grande do Sul. Só essa parte que é a divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, que existem alguns planaltos. Até aí foi o relevo do Brasil, que é composto de planaltos e de planícies. Planalto mais alto, planícies mais baixos, e a depressão são os lugares que ficam entre a planície e o planalto, que são os terrenos mais baixos, que são os terrenos um pouco mais baixos. Aí a gente chama de depressão. Agora vamos para a parte de hidrografia.
que é a hidrografia do Brasil, gente? É a parte dos rios. Lembrando que, como o Brasil tem esse território muito grande, também elevada a quantidade de rios. Distribuição global de água, isso no planeta inteiro. 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce, água dos rios. Só tem esse pouquinho de rio. Já o restante é água do oceano. Isso aí a gente até estudou, a gente até viu naquela primeira semana de material impresso sobre a água. Aqui são dados só para conhecimento mesmo. O Brasil, de 100% de toda a água do planeta, o Brasil é detentor de 12%. Ou seja, de 100% dos rios que existem no mundo, nós detemos 12% desses rios. É uma quantidade muito grande, em comparado com outros lugares como o continente americano, a Ásia, nós temos uma boa fatia da quantidade das águas dos rios. O uso da água no Brasil. De 100% de toda a água dos rios que existe no Brasil, 69% serve para irrigação. Quer dizer o que é isso? Irrigação para regar as plantas, molhar as plantações, fazer aquele sistema de irrigação para molhar, para poder regar, para poder fazer aquelas plantações de soja, de açúcar, de milho, para uso na agropecuária. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Então, então, boa parte da água dos rios que existem no Brasil exatamente é para agro, o comércio, para a indústria, para a agricultura. A outra parte, 7% serve para a indústria, 11% para a criação de animais, pecuária, e 13% é para consumo humano, né? Nossas necessidades, né? Então, precisa beber água para viver. Para você ver, boa parte da água dos rios é usada mais para irrigar planta do que para a gente consumir. É algo para a gente refletir, né? Aí por isso que o pessoal reclama, então quer dizer que quando a gente economiza a água é porque a gente está gastando demais? Pessoal, tem os dois lados, né? A gente, o desperdício nosso aqui em nossas casas, não é tanto quanto o desperdício de água da irrigação e das indústrias, porque são eles que gastam mais água no Brasil. Agora, se a gente fizer nossa parte, a gente vai resolver o problema? Vai, em parte. Se eles também não fizerem a parte deles, também não adianta de nada a gente economizar a água dos rios, né? Então, fica a dica. Bacias hidrográficas do Brasil. Bacia? Aquelas baciona grande que a gente bota água? Não! Bacia hidrográfica é o nome que se dá ao conjunto de rios de um local, de uma região, ao conjunto de rios. Lembrando que os rios do Brasil eles se interligam uns com os outros. Não é um rio para cá e um rio para lá. Não, tem as nascentes, tem os afluentes. Aí acaba que os rios eles se integram uns aos outros e vai formando essa bacia hidrográfica, entendeu? Então, é um conjunto de rios daquela região. E tem muito rio do Brasil? Tem! Muitos rios. As principais bacias hidrográficas que existem no Brasil são a Bacia Amazônica, a Bacia do Tocantins-Araguaia, a Bacia do São Francisco e a Bacia Platina, formada pelos rios do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. É onde fica aquela usina hidrelétrica de Itaipu. Já a Bacia Amazônica
É como o próprio nome diz, é da floresta amazônica. Aqui, ó, o mapa aqui, ó, tá mostrando para vocês. A bacia amazônica é o maior conjunto de rios que existe dentro do mapa do Brasil. 47% dos rios do Brasil estão aqui. A bacia do Paraguai, 4% dos rios do Brasil estão aqui. Bacias do Nordeste, 10% dos rios do Brasil estão nessa parte aqui. Ó. A bacia do São Francisco, que é essa aqui mais escura, 7% de todos os rios do Brasil estão aqui na bacia do São Francisco. Seu principal rio é o Rio São Francisco. Na bacia amazônica, o principal rio é o Rio Amazonas. Na bacia do Paraná, o principal rio é o Rio Paraná. E aqui na bacia do Tocantins-Araguaia, ocupa 10%, é o Rio Araguaia, outro grande rio importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, a gente não delimita a questão dos rios do Brasil em uma parte, mas em um conjunto delas. Por isso que nós falamos bacias hidrográficas. Pergunta, Pietro. Ele levantou a mão. Deixa eu ver. Bacia Amazônica é a maior bacia de rios do planeta. Do planeta. Para você ver a importância da Amazônia para o Brasil. Essa bacia amazônica, ela abrange não só os rios do Brasil, mas pega também os rios da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, da Guiana, do Peru e do Suriname, da Guiana Francesa. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países fazem parte da bacia amazônica. O principal rio é o Amazonas. Trecho dessa bacia de 23 mil quilômetros. Pensa num monte de água. Pensa num monte de vazão de água. É lindo o rio Amazonas por cima. Você olha assim por cima do mar. Depois de. Olha, para você ver a extensão da bacia amazônica. Esse traço de vermelho aqui, ó, é o rio Amazonas. Que começa aqui, ó, no Peru, que nasce aqui no Peru, e deságua aqui no Amapá, deságua aqui nas águas do mar, para cá, no Amapá. Perto do rio Amazonas, tem vários outros rios. Ó. Tem o rio Solimões, tem o rio Madeira, tem o rio Purus, tem o rio Japurá, tem o rio Tapajós, tem o rio Maquerá. Então, isso aqui que é bacia. Você tem o principal rio, e do lado deste rio tem vários afluentes, tem vários outros rios pequenininhos. Mas o principal aqui é o rio Amazonas. É o rio. Características do rio Amazonas. Como a nascente dos Andes do sul do Peru, o Amazonas é o maior rio do mundo, por quase 400 quilômetros a mais do que o rio Nilo, lá na África. É a maior invasão de água, é o rio perene, ele corre o ano todo. O rio Amazonas nunca baixa, ele está sempre no nível mais alto. Mas não existe só a bacia amazônica, tem a bacia do Tocantins-Araguaia. Principais rios, o Tocantins e o rio Araguaia. Por isso que a bacia tem esses dois nomes, Tocantins-Araguaia, por causa dos dois rios principais. Potencial hidrelétrico tem a usina de Tucuruí, a maior totalmente brasileira. E possui a maior ilha flutuante do mundo, que é a Ilha do Bananal, lá no rio Araguaia. Bacia do Tocantins-Araguaia, isso aqui, ó. Aí, daqui até nessa metade, vem o rio Tocantins. Aqui ele se encontra com o rio Araguaia e forma um rio só. Por isso que se chama Bacia do Tocantins-Araguaia, que junta os dois rios. Olha aí as fotos. Na imensidão desse rio. A imensidão dessa bacia. E perto dessa junção, tem vários outros rios pequenininhos ligando.
Bacia do Rio São Francisco, que fica lá no Nordeste. Também, ó, o principal rio é o Rio São Francisco. Ele nasce lá em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz em estuário no Atlântico entre os estados de Alagoas e de Sergipe. É a segunda maior bacia totalmente brasileira, sem ter outros países no meio. Então, nesse traço mais escuro aqui, de azul mais escuro, é o Rio São Francisco. É o famoso Rio do Nordeste, que alivia a seca do Nordeste. Então, é um rio também é um rio perene, viu? Ele nunca seca, não. Acontece de alguns períodos o Rio São Francisco baixar, mas depois com as chuvas ele se eleva. Ele também tem o apelido carinhoso de Velho Chico, que já teve até uma novela com esse nome. Essa novela acontecia realmente às margens do Rio São Francisco. É onde morreu lá, até uma ator da Globo morreu lá. Aí, ó, mais detalhes da bacia do Rio São Francisco. Olha aí, ó, a extensão do Rio São Francisco, é toda essa água bem verdinha aqui, ó, beleza? Tem a bacia Platina, que aí fazem parte dele 3 países, Brasil, Uruguai e Paraguai. É essa região toda de amarelo aqui, e seu principal rio é o Rio Paraná. E tem também o Rio Paraguai também, mas o principal rio é o Rio Paraná. Tem também os rios grandes, o Rio Paranaíba, e tem também outros afluentes, né, que são aqueles rios pequenininhos. Hidrovia Tietê-Paraná, ó, tem uma parte, sim, desse rio que é ligado lá em São Paulo, lá naquele rio Tietê, que é considerado o rio mais poluído do Brasil. Mas chegando lá na capital, né? Só chegando lá na capital do estado de São Paulo. Lá onde o rio Tietê nasce, ele nasce limpinho, limpinho. É lá no interior de Minas Gerais. Então, aqui mostra a hidrovia Tietê-Paraná, que é uma parte da bacia Platina. E aqui é o mapa geralzão das principais bacias do Brasil. Aqui em cima ao norte, a bacia Amazônica. Aqui a bacia Tocantins-Araguaia. Aqui a bacia do Rio São Francisco. E aqui a bacia Platina. E essa mini bacia aqui, ó, que liga o Rio Tietê. Aqui mostra detalhes, ó, na bacia Tietê-Paraná, é onde fica também a usina Itaipu, a maior usina hidrelétrica do Brasil. Construída em conjunto com o Brasil e o Paraguai. É a segunda maior central hidrelétrica do mundo. Até mostrei isso para vocês naquela aula sobre como é produzida a energia elétrica, que se produz por causa do movimento das águas dos rios na usina hidrelétrica, nas turbinas da usina hidrelétrica. Aqui vai também da bacia do Paraguai. Olha aí, ó. Mais detalhes aqui mostrando fotos da bacia amazônica, gente. É desse jeito aqui a bacia amazônica. Aqui você tem o rio principal, ó, que é o rio Amazonas. Aqui as embarcações passando no rio Amazonas. Aqui, ó, vocês percebem que tem uma parte mais escurinha aqui do rio, ó. Não é sujeira, não. É outro tipo de rio que se junta ao rio Amazonas. Aqui eu não sei se é o Rio Negro ou se é o Solimões, mas é um dos rios ligados ao rio Amazonas, a bacia amazônica. Aqui é um detalhe da bacia do Uruguai. E esses foram as principais bacias hidrográficas do Brasil. Quando se fala em hidrografia, se fala em rios, não se esqueçam disso. E relevo são as partes de terra.
nós só temos planaltos, mais acima, e planícies, mais embaixo. E entre os planaltos e as planícies, nós temos as depressões, que são os terrenos mais para baixo, entre dois planaltos. Então, essas são as principais características do relevo e dos rios do Brasil. Só para fixar, antes de começar a atividade, vamos para o joguinho. Já tá todo mundo saindo? Ô, professor. É problema de internet já. Professor. A gente vai ter que fazer aqui a atividade na sala? É, daqui a pouquinho. Opa, tem joguinho. Tem. Tem sim, mas por favor, desligue o microfone aí. Você só ligue quando for responder. Aqui é uma atividade simples. De verdadeiro ou falso? Vocês respondam aí. A água dos rios não desgastam os terrenos por onde passa. Verdadeiro. Ou seja, Falso. Falso. falso, é claro que desgasta. Por onde a água passa, vai desgastando o terreno. No planeta Terra, no planeta Terra a maior proporção de água salgada. Tem mais água salgada do que doce? Verdadeiro, tem mais água salgada do que doce. Os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Verdadeiro. Deixa eu falar essa. Os seres humanos não são agentes modificadores do relevo. Eles não ajudam a modificar a natureza. Verdadeiro. Claro que é falso, a gente ajuda sim, às vezes até prejudica. Quando venta intensamente, pode não se desgastar as rochas. Verdadeiro. Desgasta, a ação do vento desgasta as rochas. A ação dos ventos pode desgastar as rochas. Só podemos encontrar água doce em oceanos e mares. Falso. Falso. Mas não tem água doce. Oceano é água salgada. Computadores, celulares, panelas, latas e outros produtos fabricados usando recurso natural. Passa. Utilizados em recursos naturais. Falso. A água doce é usada Falso. para abastecer moradias, comércios e indústrias. Verdadeiro. Sabia que a anterior era verdadeira? Anterior da anterior? Ah, é? É o seguinte, só sei que a gente conseguiu nessa aí fazer 5 pontos. Dá para fazer mais pontos? Dava para fazer mais pontos. Aí é o seguinte, eu vou deixar depois lá no grupo para vocês tentarem esse joguinho aí, tá bom? Para ver aí quem consegue fazer mais pontos. Isso aqui foi só para a gente fazer um apanhado geral do que a gente viu sobre relevo e hidrografia. Já nesse outro aqui, ó, vamos tentar completar esse texto. Aqui temos as 5 palavras-chave e a gente tem que completar esse texto com essas palavras. Vamos ler com atenção. Terrestre. A primeira palavra é terrestre. Vamos ver. Superfície terrestre. A parte externa da crosta terrestre em que habitamos é construída de terrenos de várias formas. Mais altos ou mais Baixo.
Relevo. Baixos. Mais planos ou Relevos. mais planos ou relevo? Não. Mais planos ou acidentados? Acidentados. Relevo agora. Tem muito. Essas características da superfície são chamadas relevo. A superfície terrestre, a parte externa da crosta terrestre, que é constituída de terrenos de várias formas, mais altos, mais baixos, mais planos ou mais acidentados. Essas características da superfície são chamadas de relevo. É bem possível que a gente vai acertar tudo isso aí. Ó. Aí, tá vendo? De primeira, pessoal, é isso aí. Os seres humanos e o relevo. Agora nós temos essas palavras aqui. Vamos tentar completar só mais esse texto aqui, tá bom? Os seres humanos e o relevo, para satisfazer suas necessidades, os Humanos. os humanos. Seres. Os seres humanos. Para satisfazer suas necessidades, os seres humanos desenvolvem Formas. que ocupam a. Vamos deixar isso aqui para trás. Desenvolvem taranã, que ocupam a superfície Humanos. Não, terrestre. que ocupam a superfície terrestre de diferentes maneiras. Mas, professor, Construir. Calma, deixa lá que ainda vai dar tempo de completar. O que sobrar aqui a gente usa lá. Construir uma Ponte. É. Construir uma ponte é um exemplo de como o ser humano. como o ser humano se adapta às diferentes Atividades. É, acho que é melhor formas. Não! Atividades. Para ver, ó. Construir uma ponte é um exemplo de como o ser humano se adapta às diferentes formas de relevo. Gente, ficou legal. E nesse final a gente coloca aqui atividades. Os seres humanos e o relevo para satisfazer suas necessidades. Os seres humanos desenvolvem Os atividades. humanos desenvolvem atividades que ocupam a superfície terrestre de diferentes maneiras. Construir uma ponte é um exemplo de como o ser humano se adapta às diferentes formas de relevo. Vamos ver se tá certo. Aí, ó. Acertaram tudo, completaram bem. É isso aqui mesmo, relevo. É isso aqui mesmo sobre relevo. Aqui tem vários outros textos que aí vocês Lá depois. do terceiro andar dá de ver mais. Dá de ver lá? Não. Ai, eu quase bati nessa. Aí aqui tem mais outros textos que vocês. Depois eu deixo lá no nosso grupo do WhatsApp e vocês podem completar, tá bom? Então aqui. Então, até aqui foi a nossa aula sobre relevo e hidrografia do Brasil. As partes mais elevadas, as partes mais baixas e os principais deles.